Olá, galerinha. É o seguinte, quando nós vamos fazer os exercícios que compõem medidas, muitas vezes essas medidas são dadas em unidades diferentes e a gente precisa transformar todas elas em uma mesma unidade de medida. Isso é muito comum de acontecer nos exercícios e a gente tem que saber transformar essas unidades para que a gente consiga realmente resolver as questões, tá? É tudo muito fácil e eu gostaria que vocês não levassem muito em consideração aquela questão de tabela, tá? Quando se trabalha com tabela, faz com que os alunos tenham muitas dúvidas, né? Parece uma coisa mais difícil, mais complicada, aí vai ficando mais chato. Então, assim, a tabela é dispensável, tá? A tabela seria mais uma forma de você organizar os numerais para que ficasse mais fácil, né, de entender onde estão os algarismos, né, onde estão as medidas, mas aquilo não precisa ser feito, não tem necessidade nenhuma de tabela, é mais para organização mesmo e acaba não fazendo sentido para o aluno que ainda não aprendeu o que significa aquilo, tá? Então, se você sabe o que significa a unidade de medida, o que significam os algarismos dentro dessas unidades de medida, o que é a vírgula, quanto vale cada casa, você realmente não precisa de tabela. A tabela, inclusive, ela faz você perder tempo, tá? O que você tem que saber é o que você está fazendo, entender o que significa aquilo. Aí sim você consegue fazer qualquer tipo de transformação sem precisar de tabela, sem demorar, de uma maneira bem rápida, bem lógica, que é o que realmente deve ser feito, né? Uma maneira bem lógica e rápida. Bom, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que existem as casas abaixo e acima da principal. Quem é a casa principal? Depende, se a gente estiver falando das unidades de comprimento, né, de tamanho, extensão, comprimento, nós estaremos falando sobre a família do metro, tá? Então, o metro e a sua família. Então, nós temos 3 casas para baixo, que são menores que o metro, e 3 casas para cima, que são maiores que o metro, tá? Chamada de submúltiplos para baixo e de múltiplos para cima. Se a gente estiver falando do litro, é a mesma coisa, só que daí a família agora é do litro. Se a gente estiver falando do grama, é a mesma coisa, só que agora é sobre grama, peso, né? Então, comprimentos, capacidade, né? E peso, tá? Então, depende do que a gente está falando. Porém, esses símbolos são só nomenclatura, o tipo de exercício que a gente vai fazer, tá? As casas que compõem aqui cada família são as mesmas. Então, a principal vai no meio, indicando sobre quem nós estamos falando. E daí nós temos as 3 casas para baixo e as 3 casas para cima. Assim como em qualquer numeral, tá? Todas as ordens, todas as casas que ficam à esquerda são maiores do que as que ficam à direita, tá? Vamos pensar num numeral qualquer, por exemplo, 142. Aqui nós temos a unidade, aqui a dezena e aqui a centena das casas simples, né? Então, ó, essa casa aqui, unidade, é 10 vezes menor do que a dezena, que é 10 vezes menor que a centena, e por aí vai. Então, cada ordem aqui é 10 vezes maior do que a unidade que estava à sua direita, tá? Então, tudo que fica à direita é menor em tamanho de casa, né, do que ela significa, comparado à esquerda, certo? Nas unidades de medida é a mesma coisa, porque a gente vai trabalhar com numerais. Então, tudo que tiver à direita é sempre menor do que aquilo que tiver à esquerda. Então, em casas simples, como metro, litro e grama, a gente vai pular exatamente de 10 em 10. 10 para cima ou 10 para baixo, como multiplicação e divisão que vocês já viram, certo? Da família do 10, deslocando somente a vírgula. Por quê? Porque a gente sabe que, como composto de 1 e 0, a gente vai repetir os algarismos devido ao 1, e o 0 é que faz esse numeral aumentar ou diminuir. Se é multiplicação, cada 0, né? Cada 10 eu vou indo para a direita e cada divisão eu vou indo para a esquerda, diminuindo o valor relativo de cada ordem. Tá? Então, assim, quando a vírgula anda, ela vai multiplicando ou dividindo. Porém, eu tenho que lembrar que as casas que estão à direita, elas são menores do que as casas que estão à esquerda, tá? Vamos primeiro ao nome das casas. Cada casa que estiver à direita, mesmo cada vizinho, né? Cada vez que eu for para a direita, tá? Eu estou multiplicando
por 10. Então, 10, 2 casas 100, 3 casas 1000. E se eu vou multiplicando, é porque as casas são menores. Eu preciso de mais casas pequenas para alcançar uma casa grande. É por isso que a gente, quando vai para casa menor, a gente precisa multiplicar. Porque eu preciso de muitas casas pequenas para alcançar a grande. É a quantidade daquelas casas pequenas para alcançar a mesma casa grande, tá? Então, vamos lá. Primeira casa, a vizinha da casa principal, chama-se deci. Deci. O décimo, né? 1/10 da principal. E o que seria a segunda casa? A segunda casa seria a casa 100, de acordo com a principal, tá? Então, seria a casa centi. Então, de 100, né? Deci de 10, centi de 100. O quê? 10 vezes menor, 100 vezes menor do que a principal. E a terceira casa é mili. Mili de 1000. 1000 vezes menor que a principal. Então, se eu souber o nome da casa e o que essa casa significa, fica muito mais fácil de eu entender o que eu estou fazendo. Eu não preciso decorar, eu só preciso entender. Porque quando a gente entende, quando a gente aprende, é uma única vez, é para sempre, tá? Então, vamos lá. A primeira casa é deci, a segunda é centi, a terceira é mili. Então, assim, o próprio prefixo já diz pra gente o que significa, né? Deci, centi, mili. 10 vezes menor, 100 vezes menor, 1000 vezes menor. Então, 1/10, 1/100 e 1/1000. Do quê? Da principal. Então, se for metro, é decímetro. Se for litro, é decilitro. Se for grama, é decigrama, tá? Então, se for centi, é centímetro, centilitro, centigrama. Mili é milímetro, mililitro, miligrama. O que significa isso? 10 vezes menor que o metro ou litro ou grama. 100 vezes menor que o metro, litro ou grama. 1000 vezes menor do que o metro, litro ou grama. Então, deci, centi, mili. São as casas menores que as principais. De 10 em 10, né? Cada vizinho vale 10. Porém, se eu pular 2, vale 100. Se eu pular 3, vale 1000, né? Porque é uma multiplicação ou divisão. Então, sempre 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, né? Então, é assim. As casas maiores são as casas dos múltiplos do principal. Também de 10 em 10. Então, a primeira casa maior é a casa 10 vezes maior. Quem é ela? É a casa DK. 10 vezes maior que a principal. A segunda casa é a casa hecto, 100 vezes maior que a principal. E a terceira casa é a casa quilô, que é a casa 1000 vezes maior que a principal, né? Que a gente usa aqui com QU, tá bom? Mas o símbolo veio com K. Então, para vocês entenderem bem, então nós colocamos aqui só para ficar bem entendido. Então, vamos lá. DK hecto quilô. DK hecto quilô. O que significam? 10 vezes maior que a principal, 100 vezes maior que a principal ou 1000 vezes maior que a principal. Seja a principal metro, litro ou grama, ok? Então, 10 vezes maior, 100 vezes maior, 1000 vezes maior. Do que quem? Do que a principal, tá? Seja metro, litro ou grama, tá? Se eu estiver olhando as casas vizinhas, elas são de 10 em 10, tá? Ó, 10 em 10, tá? Quando a gente fala de deci, centi, mili ou DK, hecto, quilô, é em relação ao meio, ao principal. Então, ó, 10 vezes maior, 100 vezes maior, 1000 vezes maior do que a principal. Então, decámetro, hectômetro, quilômetro, tá? Lembrando que eu tô falando os prefixos separados, tá? Então, se a gente juntar, como é que fica? Decímetro, centímetro, milímetro, né? Se a gente juntar aqui, fica decâmetro, hectômetro, quilômetro. E a mesma coisa para litro ou grama, tá? A gente aprendendo o que é a casa e o que ela significa, o que vem como casa principal, a gente sabe trabalhar, tá? Então, o que significam as casas? 10, 100, 1000, 10, 100, 1000. 10, 100, 1000 menores que a principal, 10, 100, 1000 maiores que a principal. Cada casa vizinha,
ó, vale 10. Se eu estiver olhando para os vizinhos, tá? Então, se eu estiver olhando para os vizinhos, valem 10, tá? Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? É que quando eu pulo de uma em uma, é de 10 em 10. Se eu pular duas, é de 100 em 100. Se eu pular três, é de 1000 em 1000, né? E por aí vai, tá? Então, o quilô do mili é 1 milhão, certo? Então, é diferente, tá? Então, depende do que a gente está falando. Então, para ficar bem claro que cada prefixo quer dizer, né? Então, é sempre 10 vezes, ó. 10, 100 e 1000, tá? Então, como em comparação ao principal, então é 10 vezes menor, 100 vezes menor, 1000 vezes menor, certo? Agora, cada casa aqui, ó, se eu estiver falando desse em relação ao centi, ela é 10 vezes maior. O centi é 10 vezes menor em tamanho, tá? Então, uma casa vale 10, duas valem 100, três valem 1000. Cada vez que eu for para a esquerda, a casa será maior do que a casa à direita, tá? Cada casa vizinha vale 10, se eu pular mais de uma, aí depende. Duas valem 100, três valem 1000, por aí vai. Então, DK também vale 10, hectô vale 100 e quilô vale 1000. O quê? DK 10 vezes maior que o principal, hectô 100 vezes maior que o principal e quilô 1000 vezes maior que o principal. Agora, se eu estiver falando das vizinhas, aí sempre de 10 em 10, tá? Então, depende do que eu estou comparando. Então, uma casa vale 10, duas valem 100, três valem 1000, quatro são 10.000, né? E por aí eu vou aumentando conforme o número de casas. Porque aqui as unidades são simples, isso é importante lembrar. Porque a gente também trabalha com o metro quadrado da área e o metro cúbico do volume. Então, aí as casas não são mais de 10 em 10, tá?